Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você mais uma vez comigo para juntos refletirmos em mais um plano de estudo das lições bíblicas da CPAD. Dessa vez a gente vai refletir sobre a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Já quero pedir para você ficar comigo nessa aula até o fim, porque eu tenho algumas super dicas para você. Se você for embora antes, você com certeza vai ficar sem essas dicas e não vai poder aplicar no seu estudo, e você que é professor não vai poder aplicar isso para a sua sala, ok? Porque eu tenho certeza que o que eu vou dizer para você, os professores das aulas que você já assistiu não disseram. Então fica comigo até o fim dessa aula e você vai saber essas super dicas que acompanham o material em PDF e em PowerPoint, ok? Além desse material que eu ofereço para vocês gratuitamente, tá bom? E sempre tem na descrição do vídeo muitas dicas, até mesmo de algum negócio novo que você pode implementar no meio digital. De repente você está aí precisando mudar de profissão, querendo uma renda extra, alguma coisa, também ponho dica aqui na descrição para a gente aproveitar ao máximo as oportunidades digitais, tanto para estudar as lições da EBD, como também para prosperar em todos os sentidos, tá bom? Então fica comigo que você não vai se arrepender. Agora a gente vai aqui para a tela do meu computador e a gente vai começar essa aula sobre Jó e a realidade de Satanás. Vamos lá? Ok, eu já estou aqui na tela do meu computador, onde a gente vai começar essa aula. É bem importante para nós e vamos aproveitar ao máximo aqui, ok? Então, como eu disse para vocês, é a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. E aí a gente tem, antes de continuar a aula, queria pedir para você dar um like, se inscrever no canal, para que você possa me ajudar a produzir mais conteúdos, ok? Porque é muito importante a sua ajuda para que eu possa produzir cada vez mais e melhor e compartilhar com outras pessoas também que precisam, né, desses materiais. Então, cada like que você dá, você ajuda o canal a ranquear melhor e também nos motiva, né, a continuar realizando esse importante trabalho, tá bom? Então, a gente tem aqui como objetivos específicos para essa lição, explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é, ok? Então, o primeiro objetivo específico é que o livro não é um tratado sobre a pessoa de Satanás, ok? Mas que nessa lição aqui, o comentarista vai tratar exclusivamente da questão desse adversário da humanidade desde o princípio, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre ele, ok? Mesmo que o objetivo geral do livro não seja esse. O objetivo específico número 2 é afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. Então a gente vai conhecer algumas das características desse personagem tão terrível que prejudica tanto a vida da humanidade e muitas vezes a nossa vida também. E 3, sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados, ok? Então, nesses 3 aqui, tá certinho do jeito que ele escreveu, não é o acaso, é o ocaso que diz respeito à queda, ok? Que diz respeito a cair, que diz respeito a não poder realizar a maldade que ele intentava contra Jó. Então, esses são os 3 objetivos específicos para essa lição. E repetindo, eu tenho dicas muito importantes aqui e úteis para você em relação a esses objetivos específicos, que você só vai saber se você ficar comigo até o fim dessa aula e vai receber também o material de apoio, ok? Então, vamos lá. A gente vai agora para isso que eu acabei de falar da super dica, tá bom? Já vou adiantar alguma coisa para vocês muito importante aqui, que é o seguinte, ó. Tá vendo essa lição aqui? É a lição do primeiro trimestre de 2019, sobre batalha espiritual. Então, quem já passou por essa lição tá lembrado aqui vendo a capa. Tá? Então, eu tenho uma dica muito importante para vocês que vai ser útil para essa lição
que a gente está estudando e que está nessa revista, eu vou falar mais à frente para vocês, tá bom? Quem não tem a revista, fica tranquilo que no material que eu tenho para fornecer para vocês, tem tudo que você precisa, tá bom? Então, lição de número 3, Jó, a realidade de Satanás, texto áureo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, Jó 1 e 6. E a verdade prática, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Muito importante isso aqui. A leitura bíblica em classe, ela está em Jó, no capítulo 1, do versículo 6 ao 12, e em Jó, capítulo 2, versículos 4 e 5, ok? Você pode pausar e fazer a sua leitura na sua Bíblia ou na sua revista. E a introdução da lição diz o seguinte: uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura, tá? A introdução é maior do que isso, eu coloquei ali entre colchetes, mas a parte que interessa mais é essa daqui, e mais ainda a parte em vermelho, tá bom? Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe, ele é um ser real, tá bom? Então esse é o trecho que vai combinar com os tópicos da lição, e aqui estão. O primeiro tópico vai dizer o seguinte: o livro de Jó e a natureza de Satanás. No segundo tópico, nós veremos o livro de Jó e as obras de Satanás. E no terceiro tópico, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Então, ó, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, você tem o esqueleto, ou seja, a estrutura geral da lição. É isso daqui, ó. Ela vai se desenvolver em cima disso que você está vendo aqui nesse slide. Por que eu procuro mostrar isso toda vez que eu dou o plano de estudo? Para que você não perca aquilo que é mais importante na lição, porque eu não dou pré-aula. Eu dou dicas para a pessoa otimizar o tempo, eu dou dicas para você enxugar o conteúdo e partir daquilo que é mais importante e depois acrescentar as coisas secundárias. Para quê? Para que você possa passar por toda a lição, você que está estudando e você que é professor, consiga aplicar aquilo que é mais importante em todos os tópicos para os seus alunos. Então isso daqui é uma estrutura importantíssima. Quando você consegue ver isso no único plano, como você está vendo aqui nesse slide, você tem uma aceleração da sua assimilação do conteúdo. Isso é muito bom porque ajuda você a ser uma pessoa organizada e metódica no seu estudo. Agora tem muita gente que gosta só de ficar ouvindo outros professores falar. O professor vai lá, ele fala a aula toda falada, mostra ele no vídeo, ele vai explicando tudo, não mostra material nenhum. É legal que você está aprendendo através daquilo, mas só que você nunca vai ser metódico, porque você vai sempre estar dependendo daquela lição lecionada por aquele professor toda semana. Por quê? Porque você resiste a ter um processo de metodologia mais organizado em que você realmente aprenda e possa passar para outras pessoas. Se você seguir esse modelo que eu estou apresentando para você, que eu forneço para você gratuitamente, você vai melhorar muito na sua assimilação do conteúdo. Daqui a um tempo você não precisa nem assistir mais o que eu estou promovendo aqui para você e nem o de outros professores, a não ser para agregar mais. Mas você vai ter uma velocidade muito maior de aprendizado e vai poder ensinar a outras pessoas. Então é muito importante essa estrutura. E aí, dentro desses tópicos, a gente tem aqui, eu sempre divido como auxílio para os professores, a gestão do tempo em aula. Então, no primeiro tópico são 3 subtópicos, gasta 25 minutos ali. No segundo, mais 3, 25 minutos. E no terceiro, 2, 20 minutos, você tem um total de 70, que é o que a gente tem nas salas de aula de escola dominical. Com essa estrutura aqui, você consegue passar pela lição inteirinha e é uma benção, ok? Então a gente vai agora para o primeiro tópico, lembrando a você, fica comigo aqui que eu vou mostrar para você a dica, tá bom? Que vai te ajudar a agregar mais valor a essa lição com um conteúdo que está lá naquela lição do primeiro trimestre de 2019, tá? Vou mostrar para vocês já já. Então a gente tem nesse primeiro tópico um ser espiritual. A parte que eu selecionei diz o seguinte: o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus, Jó, capítulo 1, versículo 6.
Deixa eu já dizer uma coisa para vocês importante. Muita gente vai ficar esticando o assunto aqui para fazer uma conexão com esse termo filhos de Deus, lá com os filhos de Deus de Gênesis, onde diz que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e nasceram os gigantes. Se você for fazer esse link com aquilo lá, você vai perder muito tempo e não vai conseguir resolver a questão principal, que é falar do personagem Satanás. Então, o meu conselho é: se concentre aqui e depois você faz um estudo mais amplo sobre essa questão dos filhos de Deus remetendo a Gênesis, tá bom? Só para você não perder o seu foco aqui e de repente perder toda a sua aula só nessa discussão. Porque eu tenho certeza que muita gente vai debandar para isso, ok? Aí no segundo, ele diz o seguinte: um ser criado, trecho que eu selecionei, ele fora um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Jó, capítulo 1, versículo 12, 2, versículo 7, é o trecho que eu selecionei. Então, é importante isso. Muitas pessoas veem Satanás como um ser que ele é o contrário do bem, mas tendo, por assim dizer, a mesma força, ok? Então, ele é o grande inimigo do bem e ele tem tanta força quanto o bem, mas na verdade não é. Ele só pode atuar até onde Deus permite. Ele é uma criatura pertencente a Deus. A vida que pulsa nele, os poderes que ele tem, que todo mundo angelical caído tem, pertence a Deus. Só está neles porque Deus mantém neles, ok? Mas todo o poder e a vida pulsante neles é de Deus. No dia que Deus quiser eliminar isso, ele elimina. É claro que alguém pode perguntar assim: então por que Deus não termina com tudo isso? A gente não entende todo o trabalhar de Deus. E a gente nem tem como questionar isso, senão a gente vai acabar na mesma situação de Jó, né, sendo repreendido por Deus, porque Deus vai falar para a gente: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra, lá de Jó 38? Então, é melhor a gente não entrar em questões que a gente não consegue dominar e não tem condições. Mas é importante ter bem claro que Satanás, ele é um ser que tem as suas limitações e ele nunca poderá realizar coisas sem a permissão de Deus, ok? E aí a gente tem o ponto 3, um ser dotado de personalidade. E aqui a gente tem o seguinte: ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Jó, capítulo 1, versículo 9 a 11. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Aqui é até interessante se trazer essa abordagem de quando o Senhor Jesus é levado ou conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali eles travam uma guerra, por assim dizer, mas apenas de inteligência, sabedoria, de conhecimento, onde ele propõe que Jesus transforme, por exemplo, as pedras em pães, e Jesus responde a ele com a palavra de Deus. Ou seja, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, há ali toda uma questão de inteligência naquele embate, ok? Então é importante até fazer uma citação disso aqui. Aí a gente vai para o segundo ponto, o livro de Jó e as obras de Satanás. E a gente tem como ponto 1, dor e sofrimento. O trecho que eu selecionei diz o seguinte: é da natureza do diabo provocar dor e sofrimento dos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Então, ele recebeu a permissão para impor a Jó aquilo que fosse necessário nesse processo de provação, para que, ao final, ele mesmo, Satanás, constatasse que Jó realmente era um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, um homem fiel a Deus, ok? E aí no 2, acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa, faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó, capítulo 1, versículo 10 e 11. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Então, essa acusação que ele fez de Jó é uma acusação que ele faz contra as pessoas que servem a Deus
até hoje. Ele continua sendo o grande acusador das nossas vidas diante de Deus, mas nós temos o Senhor Jesus Cristo e é por Ele que nós vivemos diante do Senhor. Sem Cristo nós não somos nada. Então, nós estamos inseridos em Cristo e é Ele que nos justifica diante de Deus. Então, qualquer acusação que o inimigo faça, ela só vai nos atingir se nós não conhecermos a palavra de Deus e sabermos que em Cristo nós somos justificados de qualquer acusação que ele nos faz. Então isso aqui é uma abordagem muito importante também, ele continua sendo acusador das nossas vidas. E no terceiro, ele é um tentador, né? O papel dele é tentar. E aqui o comentarista diz, pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Versículos 12, 14, 17. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. 1 Crônicas 21, 1. Então, muitas vezes, quando a gente sofre situações de perdas, né, de deterioração dos nossos bens, de alguma enfermidade, pode ser um ataque de Satanás permitido por Deus. E aí a gente tem que ficar firme, porque ele só pode ir até onde Deus permitir. Como a gente não conhece todas as circunstâncias, apenas o Senhor conhece, e nós somos instruídos no Novo Testamento a permanecer suportando as tentações, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos ajuda, então a gente precisa ficar firme sempre em qualquer situação adversa que a gente esteja passando, porque pode ser uma ação maligna que vai durar pouco tempo, porque Deus vai eliminar aquela situação no tempo determinado por ele mesmo, tá? E a gente vai para o 3, lembrando, fica aqui porque eu já vou mostrar para vocês a dica que eu havia falado anteriormente, tá? O livro de Jó e o ocaso de Satanás, queda e ruína de Satanás. O diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 de Jó, tá? E não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então muita gente fica questionando, apareceu no começo, depois não aparece mais, Jó não ficou sabendo, por isso que muitas pessoas acreditam que Jó não foi escritor do livro, porque ele não sabia das circunstâncias que envolviam a situação que ele estava vivendo. Ele não tinha todos os dados, todas as informações sobre aquela situação, e Satanás não é citado por ele em nenhum dos seus discursos. Então, por isso, muitos acreditam que ele não foi o escritor do livro também, tá bom? E ficam discutindo sobre essa questão do diabo ter desaparecido da história ali contada, e o comentarista coloca aqui que o interesse do livro não é ficar falando de Satanás, é apenas dizer que mesmo sob a acusação dele, a tentação que ele impôs, Jó continuou firme na presença de Deus, sendo aquele homem íntegro que ele sempre foi. E aí no 2, Jó e o testemunho de Deus. Olha só que interessante. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno ele se manifestou. Jó 38:1 é um discurso extraordinário que vai até o capítulo 41, capítulo 42, é profundo. Então, esse texto que finaliza essa lição aqui, ele é profundo também, né? A graça de Deus estava lá, oculta, mas estava com Jó. Aleluia. A nossa vida está com Deus. Então, em qualquer circunstância, a gente tem que entender que a vida física não é a vida toda. Ela é apenas parte da vida. A nossa vida transcende essa existência, porque ela pertence a Deus e ela é humana e espiritual. E a gente precisa entender o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, que aquele que guardar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim ou por amor do meu nome, achá-la. A vida continua além dessa existência, e é isso que o comentarista coloca nesse último ponto do tópico 3 dessa revista. Assim a gente termina esses pontos, e eu tenho aqui a dica importante para vocês que eu falei, tá aqui, ó. Vamos lá para a super dica. Olha só, é isso aqui, ó. Essa lição 3,
lá do primeiro trimestre de 2019, a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Então, é dessa lição que você vai conseguir o restante do subsídio para você compor as informações que você precisa sobre Satanás. Você nem precisa ficar procurando um monte de livro, pegando um monte de material, como eu vejo muita gente fazer, pega 1 tonelada de material e depois não consegue organizar esse material para fechar o raciocínio dentro do tempo que tem. Então, se você está buscando material para falar mais de Satanás, está aqui, ó. Só pegar a sua revista lá do primeiro trimestre de 2019. E se não tiver a revista, não tem problema, porque eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo para você o PPT e o PDF, tá bom? Gratuito, na descrição desse vídeo aqui, tá? Com esse material dessa lição que vai ajudar você a compor a lição que a gente está estudando hoje. Pode ficar tranquila, é só pegar, vai ter a videoaula também, se quiser assistir, tudo para você, para poder contribuir, tá bom? E além disso, sempre dá uma olhada na descrição inteira do vídeo, porque eu coloco, como eu disse para vocês, dicas também para você, de repente, iniciar um negócio novo no digital, sabe? Descobrir novas coisas que vão te ajudar na EBD para você elaborar suas aulas, fazer esse trabalho que eu faço aqui, ou criar posts, iniciar alguma coisa usando já o que você tem aprendido como ferramentas digitais por conta desse nosso maior trabalho no digital por conta da pandemia e de outras coisas. Olha aí que você vai gostar e vai ser importante para você, ok? Se você ficou até o final porque você tinha interesse, o material vai estar disponível para você e eu agradeço desde já ter podido participar com vocês, tá bom? Até o final dessa lição e vamos para a conclusão que diz o seguinte: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina na história bíblica, dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas de forma que Deus permitiu, da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, em 1 João 5:18. Por isso devemos descansar em Deus, ok? Então tá aí essa bela conclusão para essa lição. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma e a gente se vê na próxima aula. Desejo a todos vocês uma excelente aula, que Deus abençoe. Na semana que vem nos veremos novamente, se Deus quiser. Foi um prazer estar com vocês, ok? Então, você olha o material que eu deixei disponível para você, tá bom? Não esquece de dar um like para melhorar nosso ranqueamento e desejo a você uma excelente aula mesmo, tá? A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!